E aí vamos embora voltar um pouquinho sobre algo que você tocou, sabe, Monark? Que é sobre de que a direita precisa se libertar do bolsonarismo, não é isso? E eu concordo com você, e vou lhe dizer mais, esse assunto eu já pude debater com o próprio presidente Bolsonaro. E o que ele fala? Ele disse o seguinte para mim: chegará um tempo em que a direita será tão altiva, será tão grande, que eu serei lembrado apenas como um nome dessa direita, certo? Ou seja, ele não tem interesse nenhum que a coisa orbite em torno dele. A prova é essa, que ele fez líderes, que ele fabricou um Tarcísio que não queria ser governador de São Paulo. Não queria. Eu sei disso. Ele diz, vai ser, não, não vou ser porque eu não tenho vocação. E ele fabrica. Quem Lula fabricou de líder em todos esses anos? Ninguém. Mas Bolsonaro fez isso. Por quê? Porque ele não tem desejo de que a coisa orbite em torno dele. Então, será natural esse processo. Hoje o bolsonarismo é apenas esse berçário sobre o qual se acomodou o pensamento conservador e da centro-direita brasileira. Agora, há uma tendência natural de que este bebê saia do berço e tenha vida própria. É o que tem que acontecer, O que nós precisamos compreender é que, neste momento, nós precisamos nos unir. Bem, eu não quero Bolsonaro presidente mais e eu sou de direita. Beleza, então ele não vai ser presidente mais. Bom, mas isso agora, isso aí já está resolvido. Injusta, de forma que injusta. afronta a Constituição. Isso. Mas esse é o Brasil, essa é a ditadura. E aí eu te pergunto, se esse cara, Bolsonaro, não representasse uma ameaça ainda ao sistema, sim, o sistema faria o que fez com ele? Por quê? Porque Lula... não há interesse nenhum de Lula, tá? No que aconteceu com Bolsonaro, não. Claro. Lula queria um Bolsonaro livre. Lula queria um Bolsonaro disputando a eleição agora em 26. Sim. Era o que mais o PT fácil, queria. Né, de fazer o marketing, né, Era o que o PT queria, para essa polarização, tá certo? Sim. Mas quem derruba Bolsonaro é o sistema. Quem derruba Bolsonaro é o sistema, sabe, Monark, que olha para esse cara que a gente faz a crítica, que a gente pondera de que errou ali, errou aqui, mas olha para esse cara e fala assim, a gente precisa matar esse cara aqui. Ele não pode ter a liberdade de vir candidato novamente. O que vai dar errado para eles é o seguinte, Bolsonaro será mais forte como cabo eleitoral, como um grande líder da direita, e nós vamos ver isso nessas eleições municipais, da qual eu vou participar sendo pré-candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro. Ele será um grande líder, mais importante do que se ele fosse candidato a presidente da República. Bom, se ele formar uma base gigantesca através da sua popularidade, realmente ele teria um impacto grande. Eu não tenho dúvida disso, não é? E ele está disposto ele tem que a fazer isso. As pessoas certas, né? Mas vai. Porque vamos ser sinceros. Vai porque ele tá livre para isso agora. É muito amador. Olha só, não, claro. É muito moleque lá. Isso mano. A gente olha só, nós cometemos autofagia, cara. A gente se autodestrói. Não há unidade. Não sabe brigar, pô. Não só sabe apanhar. Não. E outra coisa, eu já disse para eles lá no parlamento, vamos parar com a história de Lula ladrão, PT Partido das Trevas, e papapá, Nine. Vamos parar com isso. Primeiro que o cara é presidente da República, tá certo? Então... Segundo que ele não é a cabeça do sistema. Se cortar a cabeça do Lula, o sistema continua igual. E segundo, nós precisamos defender o legado deixado pela direita através de Bolsonaro, que foi muita coisa. Olha só, você faz essa cara porque na verdade a comunicação do governo foi tão ruim, não, cara, que não chega na ponta aqui. Teve esse problema porque as também, entregas... Mas não é só isso, ô Tony. Cara, pensa, esse país tá cheio de problema, mano. Várias reformas que a gente sabe que são ultra necessárias. Quais reformas foram feitas durante o governo Bolsonaro? Concordo com você. Agora você tem reforma, que entender somente uma coisa. Mas que legado é esse? A gente teve 2 anos de pandemia, cara. Tudo bem, mas... Certo, o Congresso parou. Mas a gente tá só se pensava em salvar o Brasil aí da pandemia. Bolsonaro teve 1 ano e meio de governo.
Porque, na verdade, 1 ano e meio para ele governar realmente o Brasil. O resto Nesse foi ano. governar o caos. Mas tudo bem, se a gente pegar nesse ano... Você concorda? Não, eu concordo Tá. que ele teve muitos desafios. Eu não tô querendo tirar a complexidade da situação. E eu não vim ser advogado aqui de Bolsonaro, não, pelo amor de Deus. É que eu conheço um Bolsonaro que eu preciso defender. Não, tudo bem, você tem total certo? direito Isso eu acredito, de né? defender ele, de gostar. Claro, 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 são suas posições políticas. Claro. Não tem, a questão é, esse legado pode ser não existe de verdade, tipo, nada mudou de verdade. Pô, no primeiro ano que ele tinha mais força e não tava com pandemia, ele não conseguiu passar a reforma da Previdência, uma reforma decente da Previdência. Pô, a reforma da Previdência que ele passou tirou dinheiro do povo brasileiro e jogou o rombo mais pra trás. Foi só isso que fez. Então, se a gente dá o primeiro passo político que ele deu, onde ele tinha popularidade e não tinha pandemia, não foi um passo realmente transformador. Então, eu não consigo enxergar esse legado, cara. Talvez seja um legado mais de ambiente político, de ter sido aquele que inaugurou uma direita, tudo bem. Mas se a gente for pensar em legado de feitos como o Estado, feitos no Estado, não teve feitos, infelizmente. Deixa eu só lhe falar aqui sobre um grande legado, que esses são números que provam isso, né? Provam isso. Com todas as críticas que possamos fazer, e eu disse que eu já as fiz, sobre o governo Bolsonaro, rapaz, a gente tem que admitir de que, de alguma forma, foi estancada essa roubalheira sistêmica que nós tínhamos aqui do país, principalmente, faça a cara não, Monark, principalmente com as empresas isso não é verdade. nacionais, Não, cara, principalmente com essas empresas. Que rola nessas emendas parlamentares aí? Mas, mano, peraí, olha só, você bilhões. também não vai querer que o cara... 60 bilhões, pô. Que isso não é se que o cara conserte, não é se o caráter de 513 deputados federais e de 81 senadores, não é isso. Eu tô falando o seguinte, aquilo que coube a ele, aquilo que ele conseguiu, que era colocar gente técnica, gente que não... É claro, de que no último ano, até por uma questão de sobrevivência, ele teve que abrir o governo, óbvio, não é? Isso a gente sabe disso. E a gente sabe que porque ele ficou refém, não é naquele último ano ali. Isso eu sei disso. E eu sei o quanto custou isso aí pra ele. Tá certo? Então, mas tá aí. Certas empresas começaram a dar lucro. Então, não é? Então, essas coisas boas, certo? Que acaba sucumbindo diante das críticas que a gente faz, que a gente precisa defender. Tá fácil defender, tá fácil diante do caos que nós estamos vindo por aí. Bom, é que as empresas continuam indo bem, né, no governo Lula, né, não mudou, pelo menos não tá dando prejuízo ainda, né, mas pode ser que dê no futuro. A questão é, o Paulo Guedes é um globalista, entendeu? Certo. Então, ele soube realmente estruturar as finanças das empresas, mas era pra mandar dinheiro pros gringos. Então, teve coisas boas, cara, mas a gente não teve a transformação que o povo brasileiro merece, tá ligado? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarkx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!